Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, queridos alunos do Lidere 2, né? Estamos aqui para mais uma aula desse módulo que tem como título Experimente uma Vida Abundante, tá? E essa aula, a aula número 5, o título dela é Criado para ser transformado ou semelhante a Cristo, né? Então, meus amados, nós hoje vamos estudar a respeito dessa transformação que Deus tanto quer que exista e que aconteça em nossas vidas. Isso sempre foi um plano de Deus, né? Tornar o homem semelhante a Jesus Cristo, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz que o homem deveria ser feito à sua imagem e semelhança, e a semelhança dele, a semelhança de Jesus Cristo e a semelhança do Espírito Santo. Diante do espelho, quando você está diante de um espelho, você não vê você mesmo, você vê uma imagem, um reflexo da sua imagem. Então, é bom que você entenda que você não é Deus, você é uma imagem, né, que está sendo refletida. A imagem de Deus está sendo refletida em você. Amém? No Salmo 8, versos 3 a 8, você vai ler esse salmo, vai escrever também naquela folhinha sua, e vai responder quais são as características de Deus que o ser humano tem nesse salmo, nesses versículos de 3 a 8, Salmo 8, de 3 a 8. Você vai encontrar essas características, você vai botar lá naquela sua folhinha do dia da aula de hoje, né? Correspondente à aula de hoje. A Bíblia diz que Deus é Espírito, luz e amor. Essas são três características que Deus tem e que nós temos também. Só precisamos, naturalmente, colocar em prática, né? O homem é um ser espiritual, tá? Onde o Espírito de Deus habita em nós, e nós vimos isso no módulo 1, quando aprendemos sobre o Espírito Santo, que é o nosso amigo, né? E você pode ver isso também em Gênesis 2, 7, tá? Outra verdade que é preciso entender: você veio do pó, o Espírito veio do sopro de Deus, tá? Então, por isso que nós não podemos dizer que somos Deus. Nós somos um corpo formado do pó e o Espírito de Deus foi colocado em nós. É importante lembrar que o homem ele foi criado por Deus com uma moral perfeita, né? E com o passar do tempo, com o pecado, com a desobediência, foi que o homem foi perdendo essa característica de perfeição, a qual Deus quer restaurar. Foi o homem criado por Deus, Deus viu que toda a criação que ele tinha feito era perfeito, conforme Gênesis 1, 31, né? Foi o homem e a mulher, portanto, foi o homem e a mulher que resolveram se separar do estado de perfeição quando desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, eles tomaram a decisão de se afastar desse estado moral de perfeição, né? E começaram a fazer as coisas por conta própria, sem a orientação de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. Todavia, Deus não desistiu do homem e continua trabalhando até os dias de hoje para restaurar o homem, tá? E o seu último passo nessa direção de restauração do homem foi quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer ali no nosso lugar e nos dar a oportunidade de
salvação, que é o que nós vamos ver mais à frente um pouco. Há no projeto de restauração de Deus um processo chamado de salvação. Esse processo ele é seguido conforme a gente vai estar dando uma pincelada nele agora, e você vai ver com mais detalhes na sua apostila, lendo a sua apostila, né, a respeito da questão da salvação. A salvação trabalha o pecado e suas consequências na vida do ser humano. Ela tem como objetivo mostrar para o homem que o pecado tem uma consequência e que essa consequência ela pode tirá-lo daquilo que seria uma salvação eterna com Deus. Então, o processo de salvação ele vai nos ajudar a entender as consequências do nosso pecado. A salvação tem 3 tempos. Ela trabalha o passado, ela trabalha o presente e ela trabalha também o futuro. Então, nós vamos ver nessa aula, tá? Resumidamente aqui comigo, mas na sua apostila você vai ter mais detalhes, e no seu livro de Uma Vida com Propósito você vai ver como Deus trabalhou isso, né, de uma forma mais clara, lendo o seu livro Uma Vida com Propósito. Leia e escreva os seguintes textos. Leia e escreva os seguintes textos lá na sua folhinha, né, da aula de hoje. 2 Timóteo 1, 8 a 9. Fala ali que ele nos salvou. É o primeiro processo. Passado. 1 Coríntios 1, 18. Fala ali nesse texto que nós estamos sendo salvos, tá? Nós estamos sendo salvos, ou seja, no presente. Ele continua o processo de salvação na nossa vida agora no presente. E fala também em Romanos 5, 9 a 10, que nós seremos salvos, tá? Então, futuro, né? Primeiro, passado. Segundo, texto, presente. Terceiro, texto, futuro. Preencha o quadro na sua apostila. Tem um quadrozinho aí na sua apostila. Os 3 tempos da salvação. Preencha ele, vá lá, pega esse quadrinho, leia com mais detalhes na sua apostila, que você vai encontrar as respostas, né, para esses 3 tempos, o passado, o presente e o futuro, e como Deus age nesses tempos, né? E para concluir, né, eu quero dizer para você, não se apresse, apenas creia que Deus está operando em sua vida para te salvar. Amém? Ele está trabalhando de uma forma muito intensa, diariamente, com seu Espírito Santo e através do seu Espírito Santo para te salvar. Então não tenha pressa, mas tenha fome, sede da palavra, e aprenda e busque cada dia mais. Está sendo aperfeiçoado agora para a salvação no presente, pensando já no futuro e deixando o passado para trás. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula, que Deus ilumine você, leia sua apostila, leia o seu livro, e nos encontraremos na próxima aula, se Deus assim permitir. Fica na paz.